Eu devia criar um apoia-se para vocês me ajudarem, para eu nunca ter que sair de férias, porque toda vez que eu saio de férias acontece alguma coisa. Dessa vez foi Brumadinho. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, dê seu like, inscreva-se, curta, comente principalmente. É incrível isso. Em 2013 eu estava de férias quando teve o famoso junho de 2013, que todo mundo foi para as ruas contra tudo isso aí, né? Não são apenas os 20 centavos, o movimento que levou ao impeachment da Dilma, que eu também não estava, eu estava fora do Brasil quando teve o impeachment da Dilma, e dessa vez eu tinha pego meu carro, minha esposa, e estava viajando, cheguei num apartamento de praia para descansar uma semana, ligo a TV e vejo essa coisa absurda que aconteceu em Brumadinho, menos de 3 anos depois de Mariana. E aí muita gente me perguntando no Twitter, me perguntando aqui mesmo no YouTube, o que eu acho disso, de quem é a culpa. Bom, em primeiro lugar é da Vale, em segundo lugar é da Vale, em terceiro lugar é da Vale. Porque vejam bem, a gente está falando de uma empresa gigante com capital aberto, que tem licença de exploração de mineração e obrigações ambientais, coisas muito importantes que ela deve seguir. Isso independe de fiscalização. Ela tem que entender que ela tem que cuidar de vidas. Uma empresa não pode matar ninguém, quanto mais praticar uma chacina, 2 chacinas, essa mais horrível ainda do que a anterior. O novo presidente da Vale, o atual presidente da Vale, assumiu falando Mariana nunca mais, o que veio foi muito pior. Então, em primeiro lugar a culpa é da Vale, em segundo lugar da Vale, em terceiro lugar da Vale, porque a gente está falando de uma empresa e de uma empresa grande, uma empresa de capital aberto, não estamos falando de bandido. Aí que entra a questão da fiscalização, a responsabilização do governo. Sim, todos os governos anteriores têm culpa. Não o Bolsonaro que chegou agora, mas até o governo Temer principalmente, porque o impeachment da Dilma foi logo depois de Mariana, mas sim, a responsabilidade de Mariana era do governo do PT e o Temer teve a responsabilidade de, sabendo que aconteceu essa tragédia, ter cuidado de tudo para que nunca mais se repetisse, e isso não aconteceu. Mas a gente tem que entender, eu gosto de pensar que fiscalização é uma coisa que serve para fazer as pessoas andarem na linha. Ela tem que pressupor que quem está querendo fazer a coisa errada quer fazer a coisa errada de propósito. Por exemplo, um carcereiro, ele é um fiscal, ele está ali fazendo a fiscalização do que está acontecendo dentro da cadeia, porque lá dentro só tem bandido. Agora, uma multinacional, uma empresa gigante, mega gigante, capaz de explorar minério, o mínimo que ela tem que saber fazer é como proteger as vidas das pessoas no entorno, o meio ambiente, obviamente, mas a vida das pessoas no entorno. Então a responsabilidade é da Vale, única e exclusivamente da Vale. Fiscalização é um outro assunto que precisa ser levado a sério também e que fica aí o alerta para o governo Bolsonaro. Ao governo Bolsonaro o que cabe? Apenas cuidar dessa crise da maneira mais efetiva possível. Eu fico muito pistola quando eu vejo eles indo pro Twitter falar um monte de coisa, porque não é pelo Twitter que se governa, não perca tempo com isso. Legal é assim, eu sou amigo do pessoal de Israel, vem Israel me ajudar, bacana, isso é legal. Agora ir pro Twitter reclamar, o que me leva ao segundo tema, que aconteceu também durante essa minha descida da serra, que é o anúncio de que o Jean Willis estava abdicando do seu mandato por medo de morrer, pelo risco da sua própria vida. E aí já vem as mais estapafúrdias teorias, eu não vou entrar aqui no mérito de nenhuma delas, porque nenhuma delas é séria. Quando você chega e fala pro Jean Willis que o Jean Willis pode estar fugindo do Brasil porque está envolvido na facada que o Adélio Bispo deu no Bolsonaro, gente, pelo amor de Deus, que enorme responsabilidade. E eu acho que o governo é muito escroto também quando... Eu acabei de ver um post do Eduardo falando assim... O nosso presidente vai agora operar para reconstituir o intestino que foi rompido por aquele ex-militante do PSOL, sempre lembrando a ex-militância do PSOL como se fosse o fato em si, eximindo totalmente a responsabilidade de que o discurso do Bolsonaro, sendo radical, poderia despertar ideias malucas em doidos, porque é o que acontece. Uma coisa é dar uma facada na Madre Teresa de Calcutá, outra coisa é num cara que a vida inteira falou de armamento, de nós contra eles, de... Enfim, temas polêmicos que uma pessoa menos preparada, um cara louco, poderia levar aquilo para um lado difícil. O mesmo serve para o Jean Willis. No momento em que ele abraça uma causa, como ele abraçou, e ele era o principal antagonista do Bolsonaro na Câmara, não é impossível que alguém chegue e fale, eu vou matar esse cara porque esse cara representa todo o mal, porque eu sou Bolsonaro roxo. Então ele recebeu 1 milhão de ameaças e fala, eu não vou ficar aqui para morrer, tem lógica.
Agora, não sendo tão inocente, olhando um lado mais sacana, Jean Willis resolveu fazer militância lá fora. Você pode culpar ele de fazer isso? Ele perdeu a guerra de argumentos no Congresso. Tudo que ele era contrário, ele perdeu, personificado na figura do Bolsonaro. Se ele quiser usar a estratégia de ir militar no exterior, desde que ele não minta, desde que o que ele faça lá fora seja a defesa das mesmas minorias que ele protege aqui, ele está indo fazer isso num lugar mais seguro e com uma visibilidade maior. Então, também não dá para condenar o cara. Por enquanto, eu penso o seguinte: ou se eu fosse o Jean Willis e eu recebesse ameaças de morte, ainda mais depois da facada do Bolsonaro, não por causa dela, eu iria embora do Brasil. Porque o clima tá de guerra. É tiro, porrada e bomba. Facada no Bolsonaro, por que não um tiro nele? Até como vingança. Principalmente quando tentam envolvê-lo pelo fato de ele ser do PSOL, que é o partido do cara. Entendeu como é que o negócio vai? Ele nem precisa ter envolvimento direto, mas só pelo fato de estar no partido e de ser um antagonista dele. E pensem em o quanto o Jean Willis foi avacalhado pela direita, inclusive pelo humor de direita, com piadinhas, com sacanagem, com perseguição da pior espécie, piadas homofóbicas da pior espécie. Eu daria a linha também. Eu, no lugar dele, talvez fosse embora. Então, me desculpem, mais uma vez vão falar: Maurício, você não tem como disfarçar a sua esquerdice, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: se existe suspeita sobre o Adélio, que deu a facada do Bolsonaro, ser ou não um lobo solitário, não dá mais para agora a família Bolsonaro se fazer de coitado dele, porque ele é presidente da República. Então ele tem todas as armas para investigar isso a fundo. Ninguém nesse momento tem mais poder para saber se tem coisa por trás. E a gente quer saber se tem coisa por trás. É claro que se alguém estiver por trás do Adélio, essa pessoa tem que estar presa. Então sim, interessa quem pagou o advogado? Interessa, muito embora a gente saiba como é que são os advogados criminalistas. Adoram ver uma coisa que vai dar holofote para enfiar a cara e com isso se valorizar para poder cobrar mais caro depois dos caras que realmente têm dinheiro para pagar. Então eu não duvido que a teoria de que o advogado entrou porque ele quis aparecer, quis destaque na mídia, seja real. Agora, se existe esse cara por trás que teria pago porque é da igreja, quem é esse cara? Isso o Brasil quer saber, mas vamos falar de coisa concreta, não vamos ficar viajando na maionese. Então, fechando, Brumadinho não é a tragédia, não é acidente, é chacina, a culpa é da Vale. Fiscalização é coisa para responsabilidade do governo, mas é coisa para bandido. A gente tem que fiscalizar quem está fazendo coisa errada. A responsabilidade é fazer o certo, a fiscalização é para evitar que a coisa errada aconteça. E no caso do Jean Willis, muita teoria, muita especulação. O fato é que se ele está falando que ele está sendo ameaçado de morte e ele viu que o presidente tomou uma facada, que está nesse nível a briga, tudo bem ele cair fora. Quem somos nós para julgar e fazer e construirmos as mais estapafúrdias teorias, como eu já estou vendo algumas por aí? Vamos primeiro esperar para ver e analisar em cima de fatos. Eu sou Maurício Ricardo, dê seu like, curta, inscreva-se e a gente está junto. Valeu!